das formas de se encontrar e conversar nesses tempos aí de pandemia, né? Eu percebi que está bem fluido, né? As apresentações, as discussões, não é uma coisa pesada, né? Porque às vezes pelo falar online, eu não tenho nenhum preconceito, mas é que os assuntos, assim, a pessoa já está tensa, tem que fazer a apresentação, então eu vejo que tá indo bem. Eu acompanhei bastante outros painéis aí, achei bem bacana. Está fluindo bem, tá indo muito bom. Assim. Vamos lá então, professor? Vamos lá, Henrique, vamos lá. Então, bom dia, pessoal, já oficialmente agora. Então, vamos iniciar a nossa sessão de apresentação de trabalho. Então, meu nome é o professor Giancarlo, sou da FURB, de Blumenau, Universidade de Blumenau, né? Na verdade, é Fundação Universidade Regional de Blumenau. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu pesquiso na área de aprendizagem, tenho alguns trabalhos nessa área, mais voltados para a inovação. Atualmente estou como líder da área, né? Então, até a gente estava comentando durante as sessões aí, os trabalhos muito, muito bons. É prazer ler os trabalhos, são trabalhos fluidos, interessantes. Então, acho que esse ano o SEMIAD está, não todos os anos, né? Mas eu falo especial desse ano, está um evento bastante diferenciado, né? Não só na nossa área, mas num contexto geral. Então, eu vou fazer a abertura aqui, apresentar os trabalhos. Então, a gente estava comentando antes com o Henrique vai ser o nosso debatedor, então a gente vai fazer uma dobradinha. Eu apresento um, depois o Henrique apresenta outro. Na verdade, são só trocas, né? De repente, algumas contribuições. A gente tem algumas ordens diferentes, dependendo de onde a gente vai pegar a lista de artigos, né? Mas a gente entrou num consenso, seguiu a ordem que está aqui na programação do SEMIAD. Então, o primeiro trabalho é Consciência Organizacional, Fatores Essenciais para a Operacionalização de um Construto, da Juliana, que está aqui. Euler, Joaquim. O segundo trabalho é Contribuição da Prática para a Pesquisa sobre o Uso de Mídias Sociais na Aprendizagem em Organizações, da Miriam. O outro trabalho, Antecedentes da Aprendizagem, da aprendizagem a partir dos erros no trabalho, da Silvânia, que está aqui, junto com o professor Diógenes. E, por fim, Análise Bibliométrica da Produção Científica sobre Sabedoria Organizacional, da Márcia, que estava também no Sapiens, do Gilberto e do Sérgio. Então, vou pedir agora, por gentileza, para o Henrique postar os vídeos, né? E aí a gente vai dar, após o vídeo, a gente entra para o debate e faz os comentários. O vídeo está aqui no chat também, né? O link, é isso, né? Eu coloquei o link no chat, Perfeito. Consegui ver. Pessoal, dá para ver? Olá, eu vou apresentar o artigo Consciência Organizacional, Fatores Essenciais para a Operacionalização de um Construto. Eu me chamo Juliana Coutinho e gostaria de agradecer a parceria dos meus colegas coautores, professor Joaquim Rubens e Euler Rodrigues. Primeiramente, irei apresentar uma breve contextualização a respeito do tema consciência organizacional, as principais contribuições do trabalho, bem como o locus da pesquisa. Observou-se uma lacuna teórica na literatura brasileira, uma vez que existem poucos trabalhos recentes que abordam essa temática. Os principais são estrangeiros e tratam da administração de empresas, daí a necessidade de se estudar fatores ou construtos que sustentam o processo de consciência nas organizações públicas brasileiras. Além disso, traduzir conceitos tão abstratos e teóricos como a consciência para um modelo organizacional é complexo e interpretativo, sendo necessária a obtenção de evidências empíricas para sustentar os conceitos, conforme aqui proposto. Como contribuições práticas, o tema pode proporcionar à administração pública o direcionamento de ações gerenciais que permitam realinhar o significado que os servidores têm da organização, de modo a facilitar a tomada de decisão e a aprimorar resultados. Como valor social, espera-se que este trabalho auxilie na promoção de comportamentos colaborativos nas organizações, com vistas a fortalecer o propósito coletivo e, assim, possibilitar a entrega de maior valor público à sociedade.
O presente estudo foi aplicado na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão que tem como principal objetivo a gestão efetiva do crédito público. Trata-se de uma organização do Ministério da Economia, composta por um órgão central e 100 unidades descentralizadas, e conta com uma força de trabalho de 7.428 pessoas. Devido à sua extensa capilaridade em todo o território nacional, percebe-se a necessidade de se conhecer elementos que fortaleçam a identidade organizacional. Por isso, buscou-se estudar a consciência organizacional. Mas o que seria, então, a consciência organizacional? É a capacidade de reflexão da organização, responsável por conectar as pessoas à identidade organizacional, representando um grau de unidade entre os seus sistemas. Corresponde ao indicativo da compreensão da cultura e das atividades das outras pessoas, indo de uma dimensão individual até a coletiva. E para que serve? Para facilitar a tomada de decisão, promover melhores resultados, o compartilhamento de conhecimento, a colaboração com excelência ética e moral. Como funciona? O ciclo da consciência organizacional está envolto pela teoria integrativa de Wilber, em que a perspectiva interior, composta por crenças individuais e cultura coletiva, sofre influência da perspectiva exterior, que engloba o comportamento das pessoas e os sistemas organizacionais, e vice-versa. Esses conceitos apresentam alinhamento à definição de governança colaborativa, que corresponde a processos de tomada de decisão que envolve pessoas, também de forma construtiva, para gerar maior valor público à sociedade. A partir dessas concepções, percebe-se que é desafiador construir e manter o entendimento compartilhado acerca da organização, principalmente em ambientes de trabalho que extrapolam limites geográficos, funcionais ou culturais, como é o caso da instituição analisada. Pergunta-se, então, quais são os fatores essenciais para medir o nível de consciência organizacional? O estudo teve como principal objetivo analisar os fatores essenciais e operacionalizar o construto consciência organizacional, adaptado à realidade brasileira, por meio das percepções dos servidores públicos de um órgão federal sobre suas políticas e práticas. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo exploratória com a utilização de métodos quantitativos, com aplicação de survey e obtenção de 918 respostas. O questionário consistiu de 38 questões em escala Likert, que buscaram mensurar as variáveis que, em conjunto, deram origem aos fatores essenciais para medir o nível de consciência organizacional. Em uma perspectiva individual, as perguntas englobaram conceitos relacionados à consciência reflexiva a respeito das estratégias e políticas organizacionais. A partir desse primeiro conjunto de variáveis, mensurou-se a consciência social e coletiva da organização, por meio do formulário de dinâmica colaborativa, principalmente no que se refere à motivação compartilhada e à capacidade de atuação conjunta. Na análise dos dados, realizou-se análise fatorial exploratória para reduzir as variáveis a uma quantidade menor de fatores subjacentes. Para avaliar as relações entre essas variáveis, utilizou-se a matriz de correlação e, por meio da análise de componentes principais, obteve-se um resumo empírico do conjunto de dados. Optou-se pela utilização de 4 fatores, em uma analogia aos 4 quadrantes da teoria integrativa de Wilber, que explicaram 57% da variância observada. Pela rotação ortogonal Varimax, os fatores extraídos permaneceram não correlacionados, o que facilitou sua interpretação. A partir da avaliação de confiabilidade de cada fator, foi possível inferir que as variáveis apresentaram argumentos empíricos para sua agregação nos 4 fatores, o que permitiu proceder à sua conceituação, apresentada a seguir. O primeiro fator foi o senso de coletividade. Ele envolve as conexões entre os indivíduos, as organizações e a comunidade, por meio do compartilhamento de entendimentos provenientes das relações. Para sustentar essas interações, surge então o segundo fator, a gestão do capital social, que abarca a configuração para a implementação de políticas e processos, facilitando o compartilhamento do conhecimento. A disposição da estrutura que suporta a organização pode, inclusive, facilitar a atuação em redes de colaboração, o que dá origem ao próximo fator. O senso de pertencimento envolve, assim, a interação positiva entre indivíduos em um processo de inclusão e comunicação não violenta, o que gera um sentimento de reconhecimento mútuo e de aceitação pelos pares. A partir dessa dimensão coletiva, ao se sentir como parte do todo, o indivíduo poderá compreender melhor a instituição, que é o último fator, com consciência estratégica da identidade e da missão organizacional. Entender os objetivos, as metas e os processos permite aos atores compartilhar valores comuns, adotando o comportamento colaborativo, o que, consequentemente, fortalece o senso de coletividade e de pertencimento.
Isso encerra o ciclo de consciência organizacional e facilita a entrega de maior valor público à sociedade. Para concluir, percebe-se que o estudo propiciou, então, a delimitação constitutiva dos 4 fatores e a apresentação do construto consciência organizacional, em alinhamento aos quadrantes da teoria integrativa. O nível de consciência aumenta quando se fortalece o lado interior, seja pelo senso de coletividade de pertencimento ou pela compreensão da organização. Esses fatores, por sua vez, são influenciados pelo lado exterior, ou seja, pelas práticas de gestão e pelos comportamentos, principalmente aqueles de liderança. Como limitação da pesquisa, aponta-se sua abrangência, que se resume às unidades de uma única organização pública federal, o que não inviabiliza, entretanto, a utilização do construto em outros públicos e contextos. Para estudos futuros, sugere-se, então, a aplicação em outras organizações e também a ponderação dos fatores, para identificar aqueles que possuem maior relevância no contexto da consciência. Devido à lacuna de estudos recentes a respeito do tema, a bibliografia utilizada não é tão atual, mas aqui estão as principais referências sobre consciência organizacional e governança colaborativa, que permitiram analisar os fatores essenciais para operacionalizar o construto consciência organizacional. Então é isso, eu agradeço imensamente a oportunidade de fazer parte deste evento e coloco-me à disposição para esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Juliana, parabéns pelo trabalho, gostei bastante da leitura, acho que é um tema bem interessante. Então, dessa vez eu vou iniciar a rodada, depois o Henrique inicia, eu esqueci de comentar antes, então são 8 minutos para o vídeo, né, que ficou mais ou menos 7, 8 minutos, 8 minutos aqui para o debate, né, para algumas observações, e aí depois no final a gente volta a conversar. É mais ou menos essa sequência, né, Henrique? Exatamente. Aí, né? Perfeito. Então, Juliana, eu tenho algumas pequenas observações, tá? Acho que o trabalho está bem robusto do ponto de vista estatístico, da amostra. As minhas observações iniciais seriam pela atualização do referencial, mas esse já coloca que é uma limitação, né? A questão das referências. Até fiz algumas anotações aqui, teve uma só 2019, depois 2017, e aí ficou, né? 2014, e as outras todas mais antigas. Então, a minha primeira sugestão, no caso, seria as referências. Mas, como se falou aqui no vídeo, não tem, né? Não tem como atualizar. Então, quando vai justificar, apresentar a lacuna e justificar, a lacuna e justificativa fica um pouco defasada, tendo do ponto de vista das referências, né? Do material. Então, seria uma reflexão sobre isso. Uma outra coisa, a questão do problema de pesquisa. Quando vocês colocam que é o nível, eu não sei se você vai chegar no nível. E a outra coisa é a questão de nível e grau, né? Nível e grau. Então, é uma discussão, eu não sei se usaria a palavra nível também. Você não está medindo o nível, você está medindo o agrupamento, os fatores, né? Transformando as perguntas lá em fatores, em 4 fatores. Então, não sei se usaria nível, tá? Eu pensaria um pouco sobre isso. A amostra de vocês foi bem significativa, né? 918 foi uma amostra bem bacana. Uma outra sugestão, eu não sei se vocês chegaram a pensar, eu não sei também se você para sua dissertação, para a tese, o trabalho, se é para algum artigo de disciplina, não sei qual que é o objetivo desse trabalho, depois você pode comentar um pouquinho. Mas eu estava pensando, eu sei que não é o objetivo, mas de repente, para lapidar melhor o teu construto, os teus fatores, fazer uma análise fatorial confirmatória, e não só exploratória. Aqui, assim, é uma questão com parcimônia, né? Porque tem autores que falam, olha, não dá para misturar fatorial exploratória com confirmatória, porque são 2 coisas diferentes. Mas eu já fiz isso, tá? No mesmo trabalho, e não teve problemas em usar as 2. Até porque o próprio Hare comenta, né, que o uso do alfa de Cromb é limitado. Então, usar confiabilidade composta, variância média extraída, poderiam te dar uma precisão melhor na construção dos construtos, que é esse o objetivo do artigo. O que mais? Mais um ponto aqui.
e não usando fatorial exploratório, é que também fica uma sugestão, eu sou bem visual, mas transformar os fatores em figura, numa figura que, de repente, poderia explicar melhor do que o texto. Enfim, mas é uma questão também só sugestão, tá? Porque eu sou visual. E, por fim, corte transversal, tá? Quando você, como limitação, perdão, a limitação lá que você coloca o tamanho uma única organização, eu entenderia que ele seria uma delimitação, né? Porque você escolheu aquela organização e não uma limitação. Eu colocaria como uma limitação o corte transversal da pesquisa, tá? Que se aplicou num único momento, com o questionário respondido por uma única pessoa. Então, eu colocaria isso como uma limitação também. Então, acho que seriam essas pequenas observações, tá? Parabéns pelo trabalho, gostei bastante de ler seu trabalho. Primeiro, muito obrigada, professor, pelas considerações, já anotei tudo para melhorias. De fato, esse artigo, ele é uma parte da minha dissertação da EBAP, né, que eu estava fazendo mestrado na FGV, consegui concluir agora em setembro, e aí a minha dissertação, ela envolveu duas partes, né, teve essa parte quantitativa, e aí eu fiz uma análise qualitativa, análise de conteúdo, posteriormente, até para validar esses resultados encontrados, né? Mas no artigo, esse primeiro artigo, eu fiz primeiro com a parte quantitativa, né? Em relação à análise fatorial confirmatória, eu pensei em utilizar também. Acontece que por essa lacuna teórica, não temos muitos estudos a respeito disso, eu não tinha nenhuma escala previamente validada para eu conseguir confirmar se era aquilo mesmo. Tem algumas, mas não representa esse todo que eu quis abranger, né? Então, eu fiz primeiro análise fatorial exploratória, eu acho que agora, num próximo momento, eu poderia utilizar, como bem sugerido, análise fatorial confirmatória. E outra coisa que eu anotei aqui, não, eu acho que é isso, então, que é parte de um trabalho maior, e eu fiz essa análise de conteúdo, inclusive em relação às figuras também, eu fiz uma nuvem de palavras para conseguir ver aquelas palavras que mais se relacionam ao que foi, né, encontrado no referencial teórico. Então, eu pretendo também publicar essa parte qualitativa posteriormente, até para dar essa robustez, conforme bem sugerido. Eu agradeço muito as contribuições, já anotei tudo aqui para as melhorias. Muito bom participar, obrigada, estou à disposição. Obrigado, Juliana. Henrique, eu vou passar a palavra para você, a gente está no tempo aí. Sim, primeiro, parabéns pelo trabalho, Juliana, gostei muito. É um tema muito relevante, embora você até coloque que não temos muitas referências atuais, mas com certeza agora, com a pandemia, a gente vai ter que desenvolver esse tema muito mais forte. Eu também estou desenvolvendo a minha dissertação agora e estou estudando aí o trabalho, estou estudando o home office. E quando eu li o seu trabalho, veio muito de encontro com uma das entrevistas que eu fiz com um dos gestores, falando que eles têm a ideia de ter o home office e manter isso de forma híbrida, porque eles querem esse senso de pertencimento na organização, eles querem que o funcionário não perca essa consciência. Então, achei muito interessante. Então, pode ter certeza que para frente a gente vai ter bastante literatura quanto a isso. E uma pergunta que eu fiz, que eu quero fazer, que eu não vi no trabalho, não sei se você fez, se você chegou a verificar o tempo dos funcionários na organização, se talvez isso impactaria na sua pesquisa. Eu gostei muito que você colocou os estagiários, englobou todo mundo que trabalha ali, mas e o tempo deles na organização? Eu cheguei a analisar o tempo também, mas o que teve maior impacto mesmo, porque na minha análise qualitativa eu consegui observar os grupos em separado. Então, o que teve maior impacto foi realmente a relação com o vínculo com a organização. Então, por exemplo, estagiário terceirizado não tem um vínculo. Então, as respostas deles foram mais fortes por senso de pertencimento, porque eles se sentiam mais excluídos. Né? Isso não consegui trazer para análise quantitativa, porque o artigo é mais limitado, mas é muito interessante a sua pergunta. O que está mais relacionado à diferenciação das respostas é o cargo mesmo. Então, eu apliquei numa organização que a carreira principal é procurador da Fazenda. Então, os procuradores eles têm maior consciência.
já os estagiários e terceirizados que não possuíam esse vínculo, até em relação ao próprio nome da instituição. Então, realmente, eles possuíam os fatores mais... com essa defasagem, assim, né? Então, o mais forte mesmo foram os procuradores e os servidores concursados, que têm um certo tipo de vínculo. Entendi. Mas era mais por curiosidade. E já tem minutos agora. Tá bom, muito obrigada. Se os demais colegas tiverem perguntas, também quiserem anotar, daí a gente pode continuar ao final o debate. Então, agora nós temos o trabalho da Miriam. Eu mandei ali no chat o link do trabalho, que é a construção da prática para pesquisa sobre o uso das mídias sociais na aprendizagem em organizações, que foi feito pela professora Miriam Assunção Lima. Eu vou compartilhar agora aqui. Miriam, o seu microfone está desativado. A contribuição da prática para a pesquisa sobre o uso das mídias sociais na aprendizagem em organizações. Eu sou Miriam Assunção Lima, professora na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Gestão Pública. Esse ensaio teórico, ele nasceu a partir da minha pesquisa de campo no doutorado, e eu pesquisei no doutorado mídias sociais no policiamento. Durante as entrevistas e também na observação participante, eu pude identificar como era importante o emprego das mídias sociais nos processos de aprendizagem em organizações. No ano passado, eu me organizei e elaborei um ensaio teórico que eu apresentei no Enel, e esse ensaio que eu trago hoje, ele está bastante evoluído com as contribuições que eu recebi naquele congresso, e eu pude perceber, inclusive durante as discussões que tivemos, que tanto as mídias sociais quanto a aprendizagem em organizações, eles são percebidos muito num paradigma positivista. As mídias sociais também muito percebidas como na interação com o público externo, então essa possibilidade do uso das mídias para o público interno e em aprendizagem em processos formais, eles era muito descartado. Nesse contexto, então, a ideia é apresentar a prática como uma perspectiva que pode contribuir, ou seja, para eu caminhar desse paradigma positivista para um paradigma interpretativista e contribuir para analisar esse fenômeno. Bem, então a proposta é que eu utilize a prática para analisar esse uso das mídias sociais na aprendizagem em organizações. É importante que eu me pergunte, quando eu falo de paradigmas de pesquisa, quando eu penso no construto aprendizagem, de que aprendizagem em organizações eu estou falando. Então, eu posso estar falando da aprendizagem como algo a ser assimilado, transmitido, utilizado e armazenado em direção a um desenvolvimento da eficiência, ou eu posso estar falando da aprendizagem como englobando o desenvolvimento de identidades e socialização para o trabalho organizacional e para a vida. Então, eu saio de uma aprendizagem como atividade individual, isso numa lógica muito cognitiva psicológica, e eu posso pensar nessa aprendizagem numa perspectiva sociológica, então em teorias da aprendizagem situada em comunidades de prática. Da mesma forma, eu posso pensar como as mídias sociais elas podem contribuir para a aprendizagem em organizações. Eu tenho as mídias sociais, como o Kaplan define, que inclusive a definição é o conceito de mídias mais utilizados, como um artefato tecnológico. Então eu penso nas mídias apenas como aplicativo baseado na internet, que vai permitir a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário, ou eu posso pensar nas mídias como o Orlikovsky pensou como tecnologia em uso. Então, utilizando uma teoria da prática, que é a teoria da estruturação de Giddens, ela constrói
esse framework para que a gente pense as mídias sociais em práticas sociais recorrentes, né, e as propriedades dessas mídias, elas vão sendo constituídas na medida em que elas vão sendo usadas, então elas são empregadas, né, como regras e recursos específicos que vai moldando a ação. Bem, então, como que a prática pode contribuir para a compreensão do fenômeno do uso das mídias sociais na aprendizagem e organização? Então, para fazer essa proposta, eu me vali de uma pesquisa, também de um insight teórico, de uma proposta da Orlikovsky, depois ela elaborou, aprimorou esse texto, tanto com o Scott quanto com o Feldman, e ela mostra nessa discussão as formas de se engajar com a pesquisa. E ela faz isso a partir de uma discussão apresentada pelo Skatsky, que ele fala que que não se tem uma teoria abrangente da prática, mas a gente tem a prática como uma forma de enquadrar e orientar a pesquisa. Nessa direção, a Orlikovsky, ela apresenta os modos de engajamento da prática na pesquisa de 3 maneiras: a prática enquanto fenômeno, a prática enquanto perspectiva e a prática enquanto filosofia. Bem, enquanto fenômeno, a implicação para a pesquisa, quando você se engaja com a prática enquanto fenômeno, você tem um envolvimento empírico. Então, você não vai depender, isso independe de uma teoria ou de uma ontologia da prática. O que você quer nesse sentido é entender o que os atores fazem diariamente no trabalho. Então, o foco dessa pesquisa, ela está nos detalhes dos feitos. E os resultados, eles são normalmente relevantes para os praticantes e os contextos que são estudados. Quando a gente pensa num modo de engajamento na prática como uma perspectiva, aí eu já incluo, eu emprego uma lente da prática. Então, eu pego uma lente teórica para estudar fenômeno específico. Então, eu posso ou não incorporar uma ontologia da prática, e essa apropriação dessa lente, ela vai requerer que a gente atente para aspectos específicos, ou certos aspectos, né, dos fenômenos sociais, e aí isso depende da teoria da prática particular que ele está adotando na pesquisa. Pode-se também se engajar com a prática na pesquisa enquanto uma filosofia, e esse envolvimento filosófico, o fundamento dele é que toda a realidade social é entendida como constituída em e através de práticas. Então, há um compromisso com a primazia ontológica da prática na vida social e há um envolvimento filosófico, teórico, empírico com a prática na pesquisa. Então, o engajamento da prática enquanto uma filosofia, ela é performativo. A proposta de trazer esse artigo para o Congresso foi de procurar estimular estudos que articulassem teorias da prática com perspectivas sociológicas sobre a aprendizagem e organização, e as mídias sociais enquanto tecnologia em uso, associando os domínios substantivos e teóricos, sem desconsiderar as opções epistemológicas e ontológicas adotadas na pesquisa. Eu gostaria de agradecer. O meu e-mail é miriam.ufop.edu.br. Muito obrigada. Obrigado, Miriam. Parabéns pelo trabalho. Eu já passo a palavra para o Henrique, então, fazer os seus comentários. E depois eu tenho também algumas perguntas para fazer para mim. Deixa eu só pôr o tempo nosso aqui. Mas, Miriam, parabéns pelo trabalho. Eu acho, quando a gente vê um trabalho assim, teórico, você já pensa no trabalho que você teve, o tanto de leitura que você teve para fazer essa construção. Muito, muito bom. Gostei muito da leitura e só queria fazer algumas pontuações, né? Eu senti ali no começo, quando você fala das mídias sociais, que talvez precisasse de uma definição mais específica do que seriam elas dentro da organização. Porque hoje em dia está o discurso de mídias sociais, acho que está tão impregnado nas pessoas que quando você começa a falar de mídia, você já espera alguma coisa relacionada ao que a gente está vivendo. Talvez apenas um posicionamento do que seria
a mídia que você quer utilizar dentro da organização, nesse sentido, assim. Não sei se talvez foi uma percepção minha de leitura ou não, mas era um ponto. E outro seriam as referências, né? As referências que a gente tem bastante referências de 2010, ali um pouquinho para trás, e para as mídias, principalmente, nós temos bastante discurso, bastante estudos que estão aí trazendo mídias. Eu tenho estudado feito alguns artigos também em relação a mídias, e só ia, né? Minha pontuação é só para atualizar ou trazer alguns estudos mais recentes nesse sentido. Eu acho que estão me ouvindo agora? Não, eu já caí, já voltei, enfim, mas mudei de ambiente para ver se vai melhorar, e a obra pedir para parar, mas enfim. Sobre a questão das definições de mídia nas organizações, eu acho muito interessante sempre utilizar aquela definição do Kaplan, que é uma definição que eu acho que ela não fica só fixada no tipo de mídia que está sendo empregada, mas principalmente na lógica da mídia, que é a questão do compartilhamento de informações entre usuários, de compartilhamento de conteúdo. Na verdade, nem seria informação, é um compartilhamento de conteúdo. Eu acho que essa definição do Kaplan, que é de 2010, ela é, para mim, sempre uma definição que a gente vai poder utilizar. Até porque foi feita uma revisão de literatura nessa área e ainda é a definição que é mais utilizada, assim, inclusive serve até de comparabilidade entre trabalhos qualitativos, quantitativos e com mídias diferentes, mas eu acho que é importante a gente posicionar o seguinte: nesse estudo eu estou falando, porque ontem, por exemplo, eu apresentei um outro trabalho e eu especificamente falo, eu estou falando do Facebook, eu estou falando do WhatsApp, então eu acho que isso também é uma contribuição e eu gostaria muito de te agradecer nesse sentido. Com relação às referências, tem um pouco disso que eu te disse mesmo. E eu gostaria, assim, eu vou anotar depois o seu e-mail, até de sugestões, porque mídia foi alguma coisa que eu estudei muito, eu fiz defesa em 2018, mas de lá para cá eu assumi a chefia do departamento do meu curso, e a gente está passando por vários processos de atualização dos projetos pedagógicos, então assim, a gente já entrou na pandemia com isso tudo, então eu não tenho tido muito tempo de continuar na pesquisa. E quando eu vi o professor Jean Carlos falando que é da área de aprendizagem, eu me senti até um tanto quanto constrangida, porque eu não sou dessa área, a minha área é uma área de públicas, mas eu achei muito interessante, quando eu fiz a minha pesquisa de campo, que todos os policiais eles se referenciavam a isso, assim, que eles achavam importante, e a forma como essa questão do conhecimento mesmo era repassado via mídias sociais. Então, foi por isso que eu tive que ler muito sobre aprendizagem e apanhei bastante, porque não é uma área que eu pesquiso, mas é uma área que eu tenho achado muito interessante também e que tem muita interface com o que a gente trabalha em públicas. Mas era isso. Professor? Miriam, então, parabéns pelo trabalho, gostei bastante de ler seu trabalho. Não tenho muitas contribuições com o teu trabalho, o trabalho me despertou curiosidade para ler a sua tese, isso sim, eu fiquei com bastante curiosidade, até na sua apresentação. Eu até entrei lá, fui no seu Lattes, confesso, eu falei, vou pegar o nome e vou procurar a tese para ler, mas eu ainda não tive tempo para ler. O seu objeto de estudo é muito interessante, né? Então, me despertou bastante curiosidade em buscar a sua tese para ler. As minhas observações, assim, são duas apenas. Uma vai ao encontro do que o Henrique falou, que é a questão da atualização das referências, até para justificar a lacuna. Como você tem um autor de base, será que ainda é relevante estudar? Será que ainda... Então, você tem 10 anos aí de publicação, se não me engano, é 2011, né? Então, ok, tá, você segue ele, mas é relevante ainda estudar, as pessoas ainda estão estudando, então, acho que essa questão
da atualização ela é importante. E eu te entendo perfeitamente quando você fala que está na chefia, porque eu também estou na coordenação aqui. Você não tem tempo mais para nada, para nada. Eu, inclusive, estou na universidade agora de manhã, só estou eu aqui no departamento, não tem mais ninguém. O pessoal começa a chegar depois, agora não sei se vê, porque aumentou nós estamos em risco gravíssimo de pandemia aqui em Blumenau. Mas eu sei como é que é, se não tem mais tempo, você tem que tomar conta do processo burocrático. Mas, enfim, acho que aproveitar as férias, quem sabe, para isso, né? A gente vai ter um tempo de recesso, de repente, para atualizar, porque eu gostei bastante do seu trabalho, merece essa atualização, sim, e é um trabalho que está bem maduro. E a outra sugestão é, como é um trabalho teórico, de cunho teórico, eu sugiro ter um posicionamento seu, sabe? Você seguir, você dá a direção e não só os autores, entende? Que tem um posicionamento da Miriam aí no tocante ao posicionamento teórico, você vai para as abordagens, fala, positivista, interpretativista e tal, mas faltou um pouquinho você seguir um posicionamento teórico seu, né? Ter a sua cara dentro do trabalho. Como de cunho teórico, você tem que, em algum momento, se posicionar. Então, acho que falta um pouquinho, a minha percepção é que falta um pouquinho disso só. Mas parabéns pelo trabalho. Depois, eu não sei quanto tempo que a gente tem, Henrique, mas depois eu queria que você conversasse um pouquinho sobre a sua tese, que eu fiquei bem curioso. Temos aí mais 30 segundinhos. Eu vou pegar o seu e-mail e eu te mando o link da minha tese e algumas coisas que eu já escrevi sobre mídias sociais e policiamento. Aí, vou agradecer. O trabalho de campo foi um trabalho bem interessante. Ontem, inclusive, eu apresentei um artigo decorrente da minha tese falando sobre isso, mídias sociais no policiamento. Mas eu mando posteriormente. Eu queria agradecer muito as contribuições. E eu vou fechar de novo, porque já está falando aqui que a minha internet está instável, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Então, agora nós temos o terceiro trabalho. Professor, se quiser apresentar. Aqui. Antecedentes da aprendizagem a partir de erros no trabalho, da Silvânia, junto com o professor Diógenes Bido, popular Bido, né? Professor Bido, né? Mas conhecido como Bido. Então, por favor, Henrique, vai colocar para a gente aqui. Olá, meu nome é Silvânia Onça, sou professora da Unifesp e estou desenvolvendo um pós-doc no Mackenzie. Eu vou apresentar os trabalhos que desenvolvi no pós-doc sob a supervisão do professor Diógenes Bido. O título, então, é Antecedentes da aprendizagem a partir de erros no trabalho. Introduzindo o tema, temos que, em vista que se faz necessário o desenvolvimento de um planejamento estratégico para que as organizações possam ser bem-sucedidas, destacamos, então, a importância das estratégias para o desenvolvimento de pessoas e a implantação de condições e estrutura de trabalho que aumentem as habilidades e a disposição dos trabalhadores em aprender. Ainda levando em consideração que o serviço público requer processo de reestruturação com o objetivo de torná-lo mais flexível, eficiente, com serviços de melhor qualidade e custos reduzidos, e que o suporte da gestão e o trabalho significativo se mostram como importantes variáveis do nível individual para promover a aprendizagem por meio do desenvolvimento de habilidades e disposição para aprender, podendo levar à adaptação e inovação dos processos de trabalho e gerar resultados organizacionais, temos o seguinte objetivo de estudo: analisar a influência dos antecedentes, suporte da gestão e trabalho significativo na aprendizagem a partir de erros no trabalho. São, então, 3 construtos estudados, que é a aprendizagem a partir do erro no trabalho, que é relativa à aprendizagem adquirida diante de um erro para a sua aplicação futura. Suporte da gestão, que é a percepção do indivíduo sobre o apoio recebido da gestão. Esse conceito ele deriva de um estudo nos qual os autores nomearam esse atributo do clima para a aprendizagem organizacional como estilo e relação da gestão.
Porém, a partir da avaliação semântica dos itens e da escala de mensuração avaliada pelos autores originais e da definição do construto, nós renomeamos essa dimensão para suporte da gestão. Assim, fica mais claro o que acontece quando esse construto aumenta sua pontuação ou o seu score. Essa é a primeira contribuição desse estudo. Por fim, o trabalho significativo é a percepção de um trabalhador sobre uma contribuição pessoalmente significativa a partir de seu esforço. Possui 3 dimensões: trabalho significativo positivo, significado de fazer o trabalho e significado de maiores e boas motivações. Esse aqui é o modelo do nosso estudo, possui 2 antecedentes, que é suporte da gestão e trabalho significativo, e a variável critério, que é a aprendizagem a partir de erros do trabalho. Como eu já disse, trabalho significativo possui 3 dimensões, que é trabalho significativo positivo, trabalho significativo de fazer o trabalho e maiores e boas motivações. Eles estão representados aqui no modelo de estudo por essas 3 bolinhas que estão abaixo do construto trabalho significativo. Estão previstos no modelo também 2 hipóteses, sendo a suporte da gestão e o trabalho significativo influenciam positivamente na aprendizagem a partir de erros no trabalho. Estão previstas ainda as variáveis de controle, gênero, idade e carga. Foram aplicadas 3 escalas. A escala de suporte da gestão, ela é proposta nesse estudo, no nível individual, com 10 itens, que variam em 7 pontos, onde 1 significa discordo totalmente e 7 concordo totalmente. Essa é a segunda contribuição desse estudo. As outras 2 escalas já foram aplicadas na versão brasileira. Participaram desse estudo 143 servidores de uma universidade pública federal que possuía 754 servidores na época da coleta, tendo, portanto, uma taxa de retorno de 18,96%. Para o cálculo do poder estatístico, seguimos as indicações de Cohen, 1977, e obtivemos o poder de 98,9%, para um nível de significância de 5% e um F² de 0,15%. Portanto, ficou bem acima do poder sugerido por Herr et al., 2016, que é de no mínimo 80%. Nós tivemos 49% de participantes do gênero masculino e 49% do sexo feminino, 48,3% de docentes, a média de idade foi de 38 anos, 60% casado, baseado em união estável, a média de tempo na organização em torno de 4 anos e meio. As áreas que mais participaram foram as engenharias, computação e ciências humanas, e 38,5% dos participantes possuíam doutorado completo. Bom, nós analisamos então o modelo de mensuração das variáveis de primeira e de segunda ordem. Aqui pode-se observar que os construtos eles obtiveram validade convergente de discriminantes e alfas adequados, quando um item da escala de suporte de gestão foi eliminado. Ele possuía uma carga fatorial abaixo de 0,70. Bom, na matriz de correlações entre as variáveis latentes de segunda ordem, os valores da AVE estão aqui, AVE, que é a variância média extraída dos construtos, foram todos acima de 50%, e a validade convergente e os alfas acima de 70%, conforme indicam Herr et al. 2016. A validade discriminante ela pode ser encontrada analisando os valores das diagonais que estão em negrito. Esses valores eles são superiores aos valores das correlações entre os construtos. Por exemplo, a raiz quadrada de APE, que é a aprendizagem a partir de erros no trabalho, que é de 0,86, é superior à correlação com SG, que é suporte da gestão, que foi de 0,28, e de TS, que é trabalho significativo, que foi de 0,51. Aqui é apresentado o resultado do modelo estrutural, onde pode ser visto que as 2 hipóteses foram confirmadas, sendo que a hipótese 1, que prevê que o suporte da gestão influencia positivamente a aprendizagem a partir de erros no trabalho, teve um F² de 0,037 e pode ser considerado um efeito baixo, segundo Cohen, 1977. E a hipótese 2, que prevê que o trabalho significativo influencia
positivamente a aprendizagem a partir de erros no trabalho, teve um F quadrado de 0,287 e pode ser considerado o efeito entre médio e alto. As variáveis de controle, cargo, gênero e idade não apresentaram efeitos significantes. Bom, então, as duas hipóteses do estudo foram confirmadas, o suporte da gestão percebido teve um pequeno efeito sobre a aprendizagem a partir de erros no trabalho, e trabalho significativo teve um efeito entre médio e grande sobre a mesma variável. Essas são a quarta e quinta contribuição do estudo. Indica-se que a organização estudada invista em programas de trabalho significativo para os servidores, a fim de aumentar a aprendizagem a partir de erros no trabalho. Indica-se ainda explorar melhor em que condições os servidores enfrentam as experiências de erro ou reagem defensivamente a eles, para se compreender melhor a aprendizagem a partir de erros no trabalho dos servidores públicos. Aqui estão algumas das nossas referências. Muito obrigada. Giovanni, então, parabéns pelo trabalho, desenvolvido junto com o professor Bido. O que eu vou falar aqui, Silvana, é engraçado, que foi o que eu aprendi com o Bido. Então, são só algumas pequenas sugestões, tá? Assim, conversar com eles se acatam ou não, mas o trabalho tá ótimo, tá muito bom. A primeira coisa, e isso até já perguntei para ele há um tempo atrás, e na época ele me mandou um livro foi da área não foi de biologia, de estatística. Ele mandou um livro, porque a pergunta era, falei para ele, o pessoal está dizendo que modelagem de processos estruturais não tem relação causal. E ele mandou um livro, ele falou, tem sim, e tal, tá lá no livro, então tá... porque não tem uma discussão que não chega a lugar nenhum. Mas o fato é que os que eu estou... Os artigos que eu estou enviando, principalmente para journals internacionais, questionam essa questão do impacto e da influência. O impacto de uma coisa na outra, porque remete a uma relação causal. O que eu estou usando? Eu estou usando relação. Então, em vez de usar impacto, existe uma relação positiva entre A e B. E aí eu tiro a palavra impacto, que remete a uma relação causal. Então, isso não está tendo reclamação. Está tendo reclamação quando eu uso influência ou impacto. Aí eu uso uma relação positiva, tanto para a definição dos objetivos, quanto para a construção das hipóteses. Então, essas seriam as minhas observações do texto. Aí também é mais curiosidade. Isso também, como eu falei, eu aprendi com o Bido. Eu vi que vocês usaram para validade discriminante carga cruzada. E aí tem o modelo do Fornell e Lacker e o HTMT. Aí eu não sei por que vocês usaram carga cruzada e não usaram os outros. Porque geralmente eu vejo ou o Fornell e Lacker ou o HTMT. Mas isso também, né? Isso é uma coisa que também me despertou curiosidade, por que não os outros? E uma outra coisa que também aprendi com o Bido é quando tem as variáveis dependentes e independentes, que é respondido pelo mesmo respondente, né? Usa o teste de Hartmann, se eu não me engano. Isso eu também li numa tese dele, não sei se numa tese que ele orientou, não sei se até não foi na sua, alguma tese, algum artigo dele, não. É chamado teste Hartmann, que usa para variável dependente. Quando a mesma pessoa responde as variáveis dependentes e independentes, faz esse teste. E é uma análise fatorial exploratória que coloca todas as dimensões, todas as perguntas e roda junto para ver se elas agrupam num único fator. Então, isso é o viés comum do método. Deixa eu ver o que mais. Uma outra coisa também, quando vocês pesquisaram a diferença entre grupos lá, por exemplo, eu fiquei curioso, eu queria saber como é que vocês fizeram. Eu não sei se vocês usaram análise multigrupo no PLS lá, não, né? Acho que eu fiquei pensando se vocês colocaram uma seta. Aí eu costumo fazer multigrupo, ficou bem dividido, né? 40-40. Eu colocaria fazer uma análise multigrupo. O que mais? E uma coisa que
que vocês usaram no modelo ali, que lembrou um artigo que eu publiquei esse ano, que foi suporte da gestão. Eu usei o suporte da gestão, fiz um artigo que ficou bem interessante. Eu pesquisei work-life balance, a relação entre trabalho e família, e a influência na aprendizagem, e isso influência na inovação. Ficou bem interessante. E no work-life balance, Henrique, acho que você está dando eco, você está com... Aí, acho que agora não. Está vendo o eco no fundo. E aí usei esse construto de suporte da supervisão quando fiz uma relação de work-life balance. Eu até posso, se tiver interesse, eu até posso passar o artigo para vocês depois. E outra coisa também, eu achei um artigo bem bacana, e eu vou postar aqui no chat, que é um artigo sobre o uso do tamanho da amostra, específico para equações estruturais, inclusive no journal específico para aplicação de equações estruturais. Eu achei bem interessante que aí quando a gente faz equações estruturais, tem problema para justificar o tamanho da amostra, né? Então, vocês usaram o G-Power ali e tal, ótimo, né? Mas sempre tem a questão da crítica quanto ao tamanho da amostra. De repente, esse artigo aí pode ter alguns insights para justificar ou para melhorar a questão do tamanho da amostra. Eu acho que seriam as minhas observações gerais, seriam essas. Parabéns, Silvânia, pelo trabalho. Bom dia a todos, né? Giancarlo, muito obrigado pelas questões. Eu vou começar aqui respondendo, talvez de trás para frente, né? Sobre o tamanho da amostra, primeiramente. O G-Power, ele é indicado para quando nós usamos o PLS, né? O Smart PLS. Então, a princípio, nós teríamos que ter 65 respondentes para ter validado. Como, enfim, para ter uma garantia maior segurança nos resultados, nós duplicamos essa quantidade. Então, precisaria ter pelo menos 65 de 130, né? Nós tivemos 124, que é bem próximo de a quantidade adequada para validar o modelo, né? Em relação à quantidade, quanto mais melhor, né? Quanto maior a quantidade, certamente ele poderia nos ajudar, inclusive, né, a ter uma ideia melhor quando nós entramos com as variáveis de controle e não deu significativo. É possível até que uma amostra maior trouxesse algum resultado diferente, né? Nós nos deparamos, Giancarlo, sempre com esses problemas de coleta, né? Coleta à distância, ensino público, gestores, professores, enfim, muito ocupados, né? No primeiro momento da pandemia, muitos problemas. E nós conseguimos uma quantidade até que, para uma universidade pequena, nós conseguimos até que uma quantidade de resposta boa que deu para validar, né? Então, sobre o tamanho da amostra, a princípio seria isso, mas eu vou olhar aqui depois com calma seu link, que certamente deve vir alguma coisa a mais que você está querendo me passar, né? Sobre o suporte da gestão, também quero olhar o seu trabalho, porque talvez a gente faça uma revisão do construto, uma revisão dos itens da escala, apesar de que, na verdade, o suporte da gestão é clima para aprendizagem, então ele é totalmente direcionado para a aprendizagem, não é só o suporte da gestão, é suporte da gestão para a aprendizagem, tem essa especificidade, né? Mas, enfim, a partir de uma escala de suporte da gestão, poderia, então, a gente melhorar algum item, ou até ampliar a escala, apesar de que ela já ficou com 9 itens, mas eu acho que, assim, é muito válido o seu carinho de nos indicar, né, um material teórico, né? Sobre o teste de Hartmann, né? Na verdade, ele é um teste legal, importante para ser feito, só que nós não nos preocupamos muito com isso, porque as escalas, elas tinham uma investigação diferente. Então, por exemplo, deixa eu olhar aqui, né? A suporte da gestão, ela investiga a partir de uma escala Likert, né? Discordo totalmente, eu concordo totalmente, né? E trabalho significativo, ela pergunta de absolutamente falso a absolutamente verdadeiro. Então, essa é uma
um ponto que facilita que não tenha esse erro tipo 1 que você está comentando, né? Então, nos livra, de certa forma, desse erro, né? Então, assim, nós, na verdade, até pensamos em fazer, mas seria tão mínimo que não é relevante para esse artigo, né, que evento e tem um espaço muito reduzido, né? A gente criaria muito. Mas já anotei aqui também para a gente colocar na versão final que vai para a revista, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Miriam, deixar anotado para a gente discutir ao final, porque daí a gente precisa ainda passar o próximo trabalho, daí a gente já vai para o debate final, a gente pode continuar a discussão daí. Desculpa interromper. Oi, eu não entendi. Você falou com a Miriam, né? Não era? Desculpa, era a Silvana. Você quer que eu deixe para o final? Isso, se puder, porque daí a gente não interrompe a sequência, mas daí deixa anotadinho que daí a gente começa com a Miriam e segue contigo daí. Pode ser? Pode. Obrigado. Tá. Então, nós temos ali o último trabalho. Deixa eu só pegar ele aqui. Deixa eu entender uma coisa. Deu os 8 minutos, é isso? Deu 9. É que tem mais questões aqui do Jean Carlos, mas a gente responde no final mesmo. Obrigado por você ter falado, porque eu me empolguei aqui para responder. Não, mas é normal. A discussão, quando tá boa, a gente... Então, nós temos agora o trabalho, a análise bibliométrica da produção científica sobre a sabedoria organizacional. Então, da Márcia, do Gilberto e do Sérgio. Vou reproduzir ele aqui. Olá. Primeiramente, eu, professor Gilberto Pérez, professor Sérgio Lex, gostaríamos de agradecer a todos e a todas pela oportunidade de compartilharmos este trabalho neste grande evento que é o SEMEAD. Trazemos aqui a análise bibliométrica da produção científica sobre a sabedoria organizacional, considerando que a bibliometria mostra-se bastante adequada para revelar ideias, adquirir conhecimento sobre um determinado tema e também por apoiar novos estudos. Aqui faremos uma pequena introdução sobre a sabedoria, que é uma temática que tem despertado grande interesse em estudiosos ao longo da história. E justamente com o objetivo de explorar, por meio das lentes teóricas da literatura e de trabalhos desenvolvidos sobre o tema, a pesquisa ela buscou responder à seguinte questão, né? Qual é o perfil da produção científica sobre o tema sabedoria organizacional? Entendemos que o assunto ele demonstra ser relevante, considerando que a sabedoria ela representa um tema produtivo para investigação acadêmica, podendo ampliar a sua aplicabilidade na administração. Aqui no referencial teórico, de fato percebemos que definir a sabedoria não é um exercício muito fácil. E considerando que os escritos mais antigos, né, que se tem conhecimento é de Confúcio, de 550 anos antes de Cristo, que considerava a sabedoria como um processo de aprendizagem que jamais pode ser finalizado. E trazendo para as obras mais recentes, a exemplo de Reis e Schwartz, que abordam a sabedoria como virtudes aristotélicas, que são indispensáveis em crises e oposições a negócios, apontando que Aristóteles entendia que os indivíduos necessitavam desenvolver virtudes como coragem, justiça, lealdade, gentileza, entre outros atributos, e destacavam que a chave mestra da ética era a sabedoria prática. Portanto, vemos aqui que a sabedoria ela vai muito além de um conceito. E indo além de um conceito, a sabedoria trazida para o ambiente organizacional, embora poucos estudos tenham produzido respostas de como a gestão do conhecimento leva à sabedoria organizacional, identificamos pesquisadores aqui que exploraram, examinaram e buscaram conceituar o tema como resultados pautados na virtude e na prática. E partindo destes achados, foi possível revisitarmos e reconstruirmos a hierarquia DI-KW, ou seja, partindo dos dados da sabedoria, além dos níveis de valor e significado, tá? Aqui, DI-KW significa dados, informações, conhecimento e sabedoria, ok?
Aqui no percurso metodológico, foi realizado por meio da análise descritiva, contemplando uma abordagem quantitativa dos artigos. Nessa etapa, foi realizada por meio de um mapeamento da evolução dos números de artigos por ano, com o intuito de identificar a tendência do tema. E, nesse sentido, a pesquisa ela utilizou o método de organização e sistematização de informações propostas por Chuck e Amatucci. E essa estrutura ela buscou as premissas da lei de Bradford, Lotka e Zip, utilizando bases de dados científicas da Web of Science. Okay? Portanto, entendemos aqui que esse percurso metodológico ele se apresentou adequado para que pudéssemos chegar aos resultados que apresentaremos aqui no slide a seguir. Aqui, no intuito de analisar as características das publicações sobre a sabedoria organizacional, a metodologia ela seguiu primeiramente com a coleta de dados, tá, por meio de expressões-chave Organizational Wisdom e sabedoria organizacional, sem quaisquer cortes, tá, seja eles temporais ou materiais. Este resultado ele permitiu colher publicações no período de 1994 até junho de 2020, alcançando uma totalidade de 161 publicações. A pesquisa ela abrangeu o Web of Science de modo a identificar estudos existentes em publicações tanto nacionais quanto internacionais, tá? E partimos justamente dessa base de 161 publicações, aplicando o critério de análise de resumo, né? E como novo resultado foram identificados 40 artigos com foco na temática da pesquisa, tá? E de acordo com a lei do ZIPF, após a revisão dessa literatura, foram obtidas as expressões-chave mais recorrentes que favorecem a temática da sabedoria organizacional, tá? Foram 166 palavras-chave mais citadas, como gestão do conhecimento, sabedoria organizacional e sabedoria, perfazendo aí uns 28, 20 e 15%, respectivamente, tá? Já as leis de Lotka e Bradford, foi possível identificar os artigos e os periódicos mais citados, e aqui em tela trouxemos apenas os 3 primeiros mais citados, mas no estudo bibliométrico a gente conseguiu explorar toda a sua totalidade, tá? Aliás, no estudo bibliométrico buscamos trazer todo o rigor metodológico que permitisse descrever a pesquisa na sua integridade, ok? Aqui nas considerações finais, né, essa pesquisa ela nos levou a obter alguns resultados. Dentre os 40 artigos alcançados pela temática proposta, podemos confirmar que a escassez da literatura, quando identificamos que essa temática já surgiu há quase 3 décadas, né, e foi pouco explorada considerando a sua abrangência. A partir da pesquisa foi possível explorar alguns conceitos e importâncias de estruturas que sustentam a sabedoria organizacional, ok? O fato do estudo ter identificado referenciais teóricos pautados em gestão, conhecimento, ética e prática, consiste, né, num fator relevante para a heterogeneidade da temática, levando a presumir a ampliar a visão da prática da sabedoria na administração quando se trata de tomadas de decisões, modelos de negócios ou estratégias, tá? Outro item relevante, os resultados nos permitiram revisitarmos e reconstruirmos o modelo de hierarquia DIKW, né, que é dados, inteligência, conhecimento e sabedoria, conforme a figura que aqui foi apresentada, com o intuito de apoiar justamente as organizações para identificar ou verificar sua competência organizacional. Tá? E, por fim, buscamos aqui também atrair o interesse dos pesquisadores, né, de vários campos, como administração, sociologia, enfim, indo além dos referenciais teóricos com foco na aplicação e operacionalização no contexto organizacional, né? Tanto que, ao final do estudo, nós sugerimos que pesquisas empíricas sejam realizadas sobre a temática da sabedoria organizacional. Okay? Por fim, aqui a gente trazemos aqui todas as referências bibliográficas, né, nos 2 slides. E aqui o nosso muito obrigado por a gente ter essa oportunidade aqui de contribuir, né, com a nossa pesquisa, e esperamos que outros colegas possam avançar nessas temáticas também. Muito obrigada. Certo. Parabéns, Márcia, pelo trabalho. Parabéns ao Gilberto, também ao professor Sérgio.
O professor quer começar? Eu posso... Na realidade, eu adorei o trabalho, eu achei que ficou muito bem escrito. E eu só tenho, assim, uma pergunta para fazer. Na realidade, são duas. Se você já chegou a verificar se esses estudos publicados, né, essa produção do conhecimento na área de sabedoria organizacional, eles estão sendo publicados por qual tipo de instituição? Assim, se é instituições públicas, instituições privadas, comunitárias, as confessionais também? E também a característica dessas pesquisas, né? Qualitativas, quantitativas, teóricos, se você chegou a ter essa informação. Ok. Respondendo a primeira pergunta, dos 161 publicações que nós localizamos, apenas uma era brasileira, em português, todas estrangeiras. Na sua maioria, de países, da Inglaterra. Né? Bom, você perguntou da questão dos periódicos, né? Então, periódicos ingleses e majoritariamente literatura estrangeira. Então, ela é pouco... assim, encontrei aliás, uma obra que citava, enfim, mencionava organização, sabedoria organizacional, mas não entrava na temática. Ela só foi beber ali daquele construto, não explorou. Né? Então, é um assunto realmente... As instituições, no caso, que estão desenvolvendo nessas áreas, não chegou a ter... Não. Não. E o tipo de pesquisa, né? Qualitativa, quantitativa, teóricos? Na sua grande maioria, eu não trouxe isso para o trabalho, mas eu tenho isso aqui na base de dados. Salvo engano, são 87% quali das pesquisas, exatamente. Pouca aplicação, pouco aplicadas assim, na prática para identificar realmente, ver a aplicabilidade da sabedoria organizacional e como que ela se difunde ali nas relações de trabalho, de aprendizagem, de conhecimento. Na realidade, eu perguntei porque eu acredito que quando você fez, você já deve ter isso em algum lugar e talvez não achou relevante, mas eu queria saber se era quantitativo para o quantitativo, como que eles estão vendo esse. Eu, particularmente, sou mais da pesquisa qualitativa e eu gosto mais de aprofundar no tema com a pessoa em si, mas era mais essa curiosidade. E eu Não, mas é acredito, interessante. Henrique, que também, eu lembro, a gente trabalha muito, né, com o Web of Science, né, as bases que a gente tem disponível. Acredito que a maioria dos seus trabalhos estão ligados, né, em papers ligados a conhecimento também, que é bem bastante, né, não digo na totalidade, mas boa parte dos papers, né, além de ser trabalhos qualitativos, o que denota para mim, né, quando tem uma predominância de trabalho qualitativo, que ainda há muito campo para ser explorado, né? E a minha disciplina no PPGA, Mackenzie, a Márcia é minha aluna, minha orientanda, né? Quando eu falei para ela de fazer um trabalho sobre sabedoria, né? Ela não hesitou, né? E já há um tempo que eu tenho eu lanço esse desafio para os alunos, porque a minha disciplina é inteligência competitiva, né? Eu entendo que a inteligência vem, né? A sabedoria, ela vem à frente, né? Um pouco depois da inteligência, né? A Márcia não hesitou, né, em fazer o trabalho, né? Aceitou o desafio, né? E acho, né? Também eu sou engenheiro físico, né? Mas na minha vida profissional fui para administração, então a tese foi ambos, né, quali e quanti, então eu acho que o trabalho bem feito é o que importa. Então tem hora que o trabalho tem que ser quali, né? Tem hora que tem que ser quanti, eventualmente, né, tem momentos que deve ser misto, né, quali e quanti. Então a escolha é sempre determinada pela questão de pesquisa e objetivos que você quer trabalhar. Então, mas eu acho que é por aí, né? A gente deve ter alguns dados, a gente não pôs por conta do tamanho do artigo, né? Mas, por exemplo, os autores dos principais países, das escolas, isso, a própria base, né? Web of Science, quando você entra, você coloca os filtros, você acaba, né,
tendo, né, uma riqueza de dados muito grande, naqueles diagramas de árvore, né, que a gente não utilizou todo por conta aí do tamanho, né, do artigo, não é, Márcia? Isso, exatamente. Mas é interessante, deixa anotadinho aqui que a gente explorar mais. Professor Jean. Márcia, mais uma vez, parabéns, professor Gilberto também pelo trabalho. Eu tive a oportunidade de conversar com a Márcia durante um longo tempo, na quarta-feira foi, né? Foi na quarta, né? A gente participou do Sapiens. Então, as minhas contribuições foram lá. A gente falou bastante do trabalho, conversou, alguns pontos para contribuir. Provavelmente é uma temática que ainda tem bastante espaço para ser desenvolvida. Os resultados da pesquisa mostraram isso, então acho que é uma temática bem interessante. O artigo, alguns pontos, até eu comentei lá, né, foram alguns pontos para melhoria, acho que é um trabalho muito relevante, né, porque é um dos primeiros, se não o primeiro, que faz um bibliométrico sobre sabedoria organizacional. Então, acho que as minhas contribuições ficaram lá. Eu queria parabenizar a Márcia, o professor Gilberto. Não que eu não tenho nada, mas eu não vou ficar repetindo aqui. A gente discutiu ponto por ponto na sessão Sapiens, para não ficar cansativo aqui, não vou me aprofundar. Mas, com certeza, o paper tem condições de uma boa publicação, né? O bacana do Sapiens é isso, né? Que a gente fica mais tempo conversando. A gente estava com dois trabalhos lá, a gente ficou 1h30 para os dois trabalhos. Aqui a gente tem 8 minutos, então a gente ficou 1h30 para conversar com os dois trabalhos. Então, as contribuições ficaram lá. Márcia, não vou repetir aqui, parabéns, Gilberto, parabéns, Márcia, pelo trabalho e pelo desafio lançado para a Márcia. Tá ótimo. E as contribuições foram riquíssimas, estão todas aqui, serão bem aproveitadas. Só justificando, professor Jean, eu não estive, não é? Porque eu sou coordenador da área de TI do SEMEAD, né? E eu mandei para a Márcia a minha agenda. Se eu entro lá na minha agenda, né? Todo dia tem 3, 4 atividades, né? Inclusive ontem, né? Com a premiação. Então, não pude. Bateu justamente, inclusive agora, né? Tinha tá terminando uma sessão das 8h30 às 10h, mas por sorte, né, que eu também estava moderando, por sorte tinha um líder temático da área de TI na sessão, apresentando o trabalho, aí, né, eram 3 trabalhos, aí no último eu pedi licença, pedi a gentileza do líder temático conduzir para mim até o final para prestigiar a Márcia, né? Então, por isso eu não estive, né, no Sapiens. Hoje, né, ao final do dia, é a Sapiens da área de TI, né? Mas legal, é importante, espero aí que a Márcia tenha anotado as contribuições, né, para a gente melhorar o artigo. O Sapiens realmente é uma sessão muito interessante, porque a gente fica, até quem vai avaliar, né, dedica um tempo maior para ler o artigo, para fazer os apontamentos, para dar os encaminhamentos. Aqui até a gente lê, não que a gente não lê, a gente olha, né, mas pelo curto espaço de tempo, são 8 minutos, a gente não dá tempo, né, para discutir e aprofundar os pontos necessários. Mas parabéns, Gilberto, parabéns, Márcia, também, aí por ter aceitado o desafio do professor. Henrique, como é que nós estamos de tempo? Como é que está? Você que é o coordenador aí dos tempos. Nós temos aí. agora 18 minutos ainda. Nós ficamos com a discussão da tese da professora Miriam e também com o final dos apontamentos da professora Silvana. Então, daí, se o professor quiser começar pela professora Miriam, pela professora Silvana, a gente temos aí 17. Tá. Não, acho que só com a Miriam era mais questão de... Fiquei com algumas curiosidades da tese dela, ficou de encaminhar o material da tese. Tá por aí, Miriam? Deixa eu só... Oi. Eu vou tentar abrir... Eu vou tentar abrir aqui... Mas eu vou tentar abrir. Se o senhor puder me mandar o seu e-mail pelo chat... Tá, perfeito. Eu encaminho a tese, e aí a gente pode se falar, pode ser?
Pode. Obrigado, Miriam. Encaminhei aqui já. Acabei de achar. Obrigada, viu? Obrigado. Eu sugiro, então, que todos coloquem um e-mail ali, que tiverem interesse de trocar informação, algum apontamento, a gente já coloca. Eu ia pedir ao final, mas daí a gente já pode colocar agora, enquanto a gente vai ter nos comentários. Perfeito. Também a gente quer abrir espaço para o debate dos autores, né? Fazer perguntas para os trabalhos, enfim, acho que é um momento para isso também, né? A gente monopolizou aí o debate, então tem esse tempo aí também para os autores fazer perguntas entre os trabalhos. Não sei se, Silvânia, se você quer terminar os seus comentários, que ficaram 2 ou 3 comentários lá para o final, e depois a gente passa para o debate entre os autores. Rapidamente, então, eu acho que ficou aí... Nós usamos a matriz de cargas cruzadas para avaliar a validade discriminante, tá? Por isso que nós usamos cargas cruzadas. E sobre multigrupos, se você estava falando em dividir o grupo e fazer comparações, não usamos dessa forma nós os multigrupos. Nós usamos, sim, as dummies, né? Para 3 variáveis de controle, né? Foi gênero, idade e cargo, mas não deu significativo. E aí, onde, só complementando, retomando o que eu já tinha falado, né? Talvez a quantidade de respondentes não facilitou a gente ter uma resposta significativa aqui, né? Mas não deu significativo, essa informação das dummies está na página 10, na nota de rodapé da tabela 5, as dummies de cargos de gestão, né? E também foi feito aí gênero e idade. Tá bom? Era a minha curiosidade, obrigado. Minha curiosidade foi que vocês usaram dummy, né? Eu perguntei a questão do multigrupo. Às vezes eu uso multigrupo e não uso dummy, né? Mas é uma opção usar a dummy. Aí a pergunta, né? Fiquei muito mais curioso com porque daí se justificou. A gente não fez isso, é um momento de aprendizado. Então, não usou Hartmann, mas tem uma justificativa. Aí já aprendi mais uma coisa. Para terminar, ainda sobre o erro tipo 1, né? Na verdade, em outros artigos, nós usamos uma indicação de Shin, que diz para a gente incluir no modelo algumas questões que são assim, completamente aleatórias ao tema. Então, em outros artigos, nós já fizemos essa experiência e foi interessante, apesar de ter uma mudança muito pequena, a gente acabou até abandonando um pouco isso nos últimos artigos que nós fizemos, mas nós testamos em 3 ou 4 artigos entrar com questões que são assim, aleatórias. Então, por exemplo, sobre qualidade de vida, você costuma praticar esportes, né? Quer dizer, temos completamente divergentes sobre o que está sendo pesquisado. E, então, essa é uma maneira também de a gente quebrar essa tendência, porque o mesmo indivíduo está respondendo sobre as duas e no mesmo momento, né? É um problema sério de estudos transversais, né? Mas, enfim, a diferença é tão pequena, Jean Carlos, que às vezes não compensa a gente entrar no modelo que já está com tantos itens e entrar com mais essa. Mas obrigada. Eu usei um construto de desejabilidade social, se eu não me engano, esse o nome. Eu também já usei, mas fica muito grande o questionário, né? Você tem que colocar mais questões. Tal. Usei uma vez também e depois não usei mais. Você tem que agradecer o que responde das perguntas do trabalho, né? E não perguntas aleatórias a mais, né? Mas bacana, foi muito bom. Eu acho que eu contemplei todas as suas perguntas aqui, não sei Sim, perfeito. Ótimo, obrigado. Para a gente, acho que você vai abrir agora para o debate geral, é isso? Sim, isso. Eu queria fazer um comentário sobre a amostra da Juliana. Posso? Juliana, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu gosto muito eu gosto muito de ver assim, trabalhos tão bem construídos, são uma preocupação grande com metodologia, né? Eu tenho uma tendência a estudar método, então gostei muito assim da sua defesa, gostei muito do seu conhecimento, da sua preocupação com o método. Na verdade, o que eu quero comentar é o seguinte: eu já participei de um outro estudo
que quem coletou dados teve essa felicidade de ter um número tão grande, né, de participantes como você teve. E nesse estudo, o que a autora fez foi dividir, né, em 2 grupos aí, né, nós estamos falando de multigrupos, né, então uma metade da amostra ela usou para fazer a AFE, análise fatorial exploratória, né, e a outra parte ela fez a análise fatorial confirmatória. Então, você tem uma base de dados interessante, né, e você pode, assim, tendo interesse, tendo curiosidade, né, ter um estudo, né, que você, um segundo estudo, na verdade, porque acho que não, os autores realmente são polêmicos em relação a ter exploratória e confirmatória no mesmo, né, mas ter um segundo estudo, né, com uma parte da amostra, no menos metade, que já é uma quantidade significativa, e validar a sua escala com análise fatorial confirmatória. Tá? Então, era um comentário, uma sugestão que eu ia te fazer, né? E eu acho que, assim, pode ser legal para ti, tá? Perfeito, foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, fiquei emocionada, já anotei aqui, eu pretendo continuar esse estudo e com certeza vou levar em consideração isso. Muito obrigada, professora. Uma ótima sugestão, viu, Sônia? Uma ótima sugestão. Realmente dividir a amostra, né? Ficaria 400 e pouco ainda para cada... Sim. Né? Para cada... Ficaria muito bom. Muito legal, muito legal. Uhum. Bacana. Mais alguém, pessoal? Mais alguma contribuição, um comentário? A gente ainda tem um tempinho, né, Henrique? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Juliana. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho, excelente, muito bom, gostei, ainda mais com quem trabalha com gestão de pessoas, quando vê esses tipos de temática, brilha os olhos. Eu gostaria de verificar, dentro dessa amostra, que foi muito boa, né, e considerando os fatores que foram identificados e tudo mais, se olhando num formato de framework, qual que é a sua percepção, assim, de qual que seria a cola desses fatores? O que poderia, como que eu posso dizer, uni-los ali, digamos, para realmente criar uma consciência organizacional? Então, eu comecei lá na EBAP, eu estava trabalhando com o professor Humberto Falcão, então ele trata da governança colaborativa. E aí a gente começou a conversar sobre isso e ia falar exatamente sobre governança colaborativa. E aí eu fui estudando cooperação, colaboração, essa temática assim, mais do trabalho em conjunto mesmo das pessoas. E aí, no meio do estudo, eu resolvi mudar para a consciência, porque eu acho que o que está mais ligado a isso, além dessa percepção interna, é mais como as pessoas se relacionam. Então, essa questão da colaboração, da cooperação, desse relacionamento entre as pessoas, o que fortalece o senso de coletividade, de pertencimento, essa que é a cola mesmo, para fazer com que a pessoa se sinta parte, passe a entender todos os processos. Então, tem muito desse relacionamento interpessoal e desse aprendizado do capital social que surge a partir desses relacionamentos. Então, acredito que seja isso, Márcia. Não sei se eu consegui esclarecer, mas... Não, ótimo, não, é mais para trazer sua percepção, que você, como ficou imersa, né, na pesquisa e tudo mais, a gente ainda tem algumas percepções, mas tem aquelas coisinhas que a gente não consegue colocar ali, porque Sim, é percepção, né, interessante. E eu gostei Obrigada. muito do seu trabalho, aproveitando a oportunidade, eu anotei muitas coisas aqui, eu acho que a gente vai voltar a se falar, porque eu achei sensacional também, gostei de todos os trabalhos. Nossa, assim, uma honra fazer parte desse evento mesmo. Gostaria de agradecer a todos pelo ensinamento. Também queria agradecer, muito bacana estar aqui. A gente sempre aprende, né? Eu vim com alguns questionamentos para a Silvânia, falei que eu preciso fazer porque eu saber porque eu uso bastante equações estruturais e falo, não, tem um porquê. Aí então os apontamentos, as sugestões aqui, pensando sempre no aprendizado. Márcia, ontem quarta-feira a gente conversou bastante sobre o trabalho, né? Então minhas contribuições ficaram lá. Parabéns pelo trabalho. Juliana, o trabalho aí, a coleta de dados foi fantástica, a professora Silvânia já comentou.
Miriam também, parabéns pelo trabalho, vou ler sua tese, fiquei bem curioso, fiquei empolgado, né, com o trabalho e me despertou interesse na tese. Professor Gilberto, sempre uma honra encontrá-lo, né, é uma solenidade, né, é um oráculo, né, sempre é bom ouvi-lo, sempre encontrá-lo, é um prazer. Imagina, estamos todos aprendendo. Com o suporte, né, dos alunos, contribuindo, essa é a nossa principal sentimento de gratitude, né? Ver a evolução dos alunos, né? Então, estamos todos aprendendo. Silvânia, envia um abraço para o professor Biro também, tá? O professor Biro é uma pessoa muito querida, tem o maior carinho para ele, então envia um abraço para ele, parabéns pelo trabalho também, então sempre um momento de aprendizado aqui. Assim, aproveitando, o professor Bido está em outra atividade no SEMEAD, isso que aconteceu com o professor Pérez, né? Ele me avisou já com bastante antecedência, Silvânia, não vou poder estar na sessão, né? O professor Bido foi meu orientador no doutorado e agora ele é meu supervisor no pós-doc, né? Estou terminando o pós-doc. Esse trabalho, inclusive, ele é um recorte de um modelo maior, né, que nós fizemos no pós-doc, né? Eu estou sempre aprendendo muito sobre método. Cada vez mais eu começo a fazer esses questionamentos assim, e primeiramente a gente faz meio mecânico, né, Ricardo, não, professor Gilberto, a gente faz mecanicamente, né, segue o modelinho, esse método, a gente esses passos, mais aquele, e depois a gente começa a fazer esses questionamentos, mas por que eu uso isso, para que serve, né, e por que não aquilo, né, e às vezes daqui a pouco a gente muda também, viu, Ricardo, a gente está nessa evolução mesmo, né? Esse é o nosso objetivo mesmo. Muito obrigada pelas suas considerações. O Henrique queria fazer alguma pergunta para mim, se deixou para trás, Henrique? Na realidade, eu não acabei não comentando, né, sobre o trabalho, gostei muito do trabalho, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi a linguagem, né? Porque a gente vê muitas pesquisas, as pesquisas ficam muito fechadas para a academia, e a linguagem do trabalho achei fantástica, acho um trabalho muito aplicado, e que pessoas que estão fora da academia, gestores em si, vão ler e eles vão conseguir aplicar, vão conseguir ter um entendimento bom. Eu achei uma linguagem bem diferenciada, assim, não é uma linguagem pesada. Eu li rápido, li tranquilo e eu gostei muito. Então, até queria parabenizar bastante por conta disso. Também vi que vocês colocaram o comitê de ética, acho bem interessante também para pesquisa hoje em dia. Eu tive agora o comitê de ética, demorou, maçante, mas acho que é muito gratificante depois, quando ele vem ser aceito, né? Mas é isso aí, parabéns. Obrigada. Henrique, por fim, queria, né, por último, mas não menos importante, agradecer toda a ajuda e todo o suporte aí na condução, no debate, né, todo o apoio que você deu aí para nós, para a sessão hoje de manhã, que aconteceu tudo perfeitamente. Então, obrigadão, Henrique, prazer conhecê-lo também. Então, desejo sucesso aí no mestrado, né, está no mestrado, sucesso aí, sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de estar com professores tão renomados assim, e para mim é um prazer sempre estar aqui, né? É um aprendizado muito grande, é a primeira vez que eu estou aí ajudando, fazendo os comentários no trabalho, então achei muito relevante, fiquei muito feliz em poder participar. Bacana. Então tá, pessoal, sucesso para todos aí, muito obrigado, um momento de aprendizado hoje aí. A gente se encontra nos corredores do SEMEAD. Quem sabe, né, o próximo ano. Prazer, um abraço. Obrigada por tudo, parabéns a todas. Tchau, parabéns a todos. Um abraço. Convidamos a todos agora para ir lá para a página do online SEMEAD, né? Então, o dia inteiro programação lá. Obrigada, valeu. Tchau. Muito obrigada, tchau. Tchau, um abraço, gente. Tchau.